Aliás, ouvinte, não apenas sincera desculpa, às vezes ligeiro atraso, mas estamos em condições de começar a edição da OS, edição do programa matinal Loginé. E um programa de caráter informativo e de sensibilização do nosso público ouvintes. A meio de cariz meramente social, também está sem debate e assuntos de interesse público. O objetivo é despertar a atenção do povo, sobretudo aqueles que estão vindo, para refletir sobre a atuação de nossos dirigentes políticos face à vida do país. Um governo que tem a missão de criar condições para nós trabalhar, para nós poder viver direito na nossa terra. E a nós, enquanto cidadão que nós temos o estatuto de ser o filho da terra, nós temos responsabilidade perante coisas que estão para ir à volta de nossa vida cada dia e rumo do país na seguir. No programa temos uma patrocinadora de empresa 362, empresa que está na Avenida Pensão na Isna, junto à antiga fábrica de espuma ali na bairro de Chada, junto a Coqueiro. E projeto Fórum de Paz, um projeto que nós trabalhamos no domínio de promoção de paz na Guiné-Bissau. E tem esse escritório ali na bairro de Chada, também na rua Cacheu, mas tem grupo de cumpridores de paz na todo o canto do país. A nós está mais num exercício de cidadania depois de bom par de tempo no intervalo. Voltar à testa desse exercício. Nós está ali a Oscar, Dr. Armando Lona, Diamantino Lopes. A ausência de Augusto Nassambé para razões profissionais. E na outra edição, nós estamos juntos, se Deus pista vida que saúde. Amanhã nós estamos ali com o Dr. Marcelino Intupe, na mais esse exercício, mas na rubrica do consultório jurídico. Mais um bias, Félix da Silva, que não é assistente técnico, ele que está fazendo com que não fala, chega até junto de vós. E suma maneira que fala vos, Diamantino Lopes, ele que vai lá adiante, e está ali o Dr. Armando Lona. Armando, muito bom dia. Bom dia, Nicolau. Não tem atraso, atraso ligeiro, mas também está faz sentido, é atraso só. A OSCE não tem os seguintes temas que não analisar, lá doutor Diamantino Lopes. Diamantino, muito bom dia. Bom dia. Ok, nós está na boa disposição de boa parte para não analisar este tema que está ali. O tema tem a ver que não está de bem, o país está sem governo. Depois não é possível entrar do PGC no governo de iniciativa presidencial, de uma maneira que não dominá-la, embora juristas falam que ela tem na legislatura, na não lei. E na não legislação, aliás. Outro ponto na papel de denúncia que fazido para a frente comum sobre falta de pagamento a mais de 2.000 professores de novo ingresso.
esse na merece no debate nesse espaço matinal a Loguiné. Segundo Félix da Silva, nosso assistente técnico, ele que na fazia com que não fala de até um tribos. Ok, Diamantino, muito bom dia. Na casa de Deus, que ele se chega o último que está sendo primeiro. Nós estamos perante esses temas que não há de ouvir. Primeiro, não começar que este tema que não falou como não está ainda numa situação stand-by. Depois de que o Parlamento tem nesse preciso momento ainda um unido base sobre a formação do governo, outras negociações estão em curso e outros tudo informações que não vêm e de forma oficiosa. Nós estamos perante um governo de gestão que toda atividade está para ser ineficaz, tendo em conta as dificuldades que assola a população cada dia. Nós está, antes de mais, muito bom dia. Bom dia. Criado mais uma oportunidade para estar ali, para não partilhar uma ideia relativamente a temas que pudo à disposição. Começando lá com a questão de formação de governo, nós estamos na expectativa, considerando vários fatores à volta e a própria expectativa inerente a futuro do país. Né? Daqui a nada, menos de 7 ou 8 meses, no dia vai para uma eleição legislativa, portanto, a expectativa é enorme. Portanto, não está nessa situação de stand-by, sem saber no fundo o que é que não aconteceu depois. Que está no tão claro processos negociais entre partidos políticos que supostamente devem fazer parte desse governo. Portanto, é um governo que, assim que formado, ainda nasce de uma situação digamos, conflituosa, porque vem da queda de parlamento, que, na minha opinião, analisando isto no fundo, não achei que fazia sentido, mas pronto, aconteceu. E nesse ambiente que ainda bem formado um novo governo, que ainda vai gerir, sobretudo, o processo eleitoral. No fundo, também é algo tão surpreendente para nós, porque sempre na períodos eleitorais está a surgir governos dessa natureza, sobretudo a hora que verificado destituição de governo cujo partido é vencedor da eleição. Então, sempre que não é vizinha para eleições e então houve essa ruptura e recomposição de corpos governamentais para realizar eleição, porque está compreendido que com esse mecanismo estamos a ouvir mais consenso, sobretudo político, para poder realizar eleições que é sempre problemático, considerando desafios, não é? Mas tendo tudo forças políticas dentro, e da parte mais consensual resolver problemas. Portanto, essa é a primeira vez e segunda ou terceira vez que não vivi situação dessa natureza. Ok, exatamente. O problema que está verificado é que esse atraso podia impactar para o país, sobretudo nesse momento crucial. E negociação, porque não ser um processo fácil. Ele é negociado não só pastas, mas sobretudo figuras que não acompanham o governo. Né? Isso tudo não é negociado. Não imaginou um partido que tenha mais ou menos uma ideia clara em como é capaz de ganhar a eleição. Então, se figuras principais, já que não mandar para o governo. E com certeza o Presidente da República não mistura figuras principais. Então, ele ha sido uma negociação, digamos, muito complicada, que talvez é por bem obrigar a desistência de algumas formações políticas. E ainda precisa também de tempo. Não, tempo já nunca tem. Nunca tem tempo, se reparar, o único que tem que dar poderes, plenos poderes, que continua plenos poderes, e secretário de Estado de Tesouro, que elege. Restos de membros do governo, todos estão aqui em processo de gestão.
Bom, o primeiro-ministro também conferir a posse, ali vice-primeiro-ministro, mas é suficiente. O país precisa funcionar ou precisa de governo quanto antes. Ok, muito obrigado, Dr. Diamantino Lopes. Dr. Armando Lona, mesma questão. Não está perante, não está na stand-by. O governo que ha anunciado ainda. E, para o ponto de vista, que boa observação sobre esse intervalo que não observa. Antes de mais, bom dia, bom regresso. Obrigado. E bom dia, ilustre Diamantino. Bom dia, ao engenheiro, o incansável engenheiro Félix. Bom dia a todos os ouvintes deste programa. Bom dia a nós, irmãos de diáspora. Bom, olha, Nicolau, mim quer saber se tem alguma diferença desse coronavírus neste momento, agora que não tem nenhum governo, né? Nunca estava a diferença. Nunca está sentindo o governo na realidade. Nunca está fazendo nenhuma diferença. Não conta com outra barrada. Nunca está sentindo nenhuma diferença. Para ver que não está assistindo que não deve sentir normalmente num quadro normal, né? Agora que tem seriedade na forma de administrar aqui que não junta. Mas voltando para aqui que a questão, e para falar como bom, agora que eu falo como é um governo de iniciativa presidencial, depois o bem na papel também como partidos estão a negociar que ela é de iniciativa presidencial, que é governo de partidos. Que lá que manda em diferentes momentos, não fala como mais um viagem, não assisti a uma flagrante violação da Constituição. Para ver esse Parlamento cai, Constituição da República fala, e reporta para a lei eleitoral de como eleições legislativas devem acontecer num prazo de 90 dias. 30 dias, sim. Bom, agora acabou, vou marcar eleições para 18 de dezembro, significa 6 a 7 meses que eleições não vêm acontecer. Logo, violação da Constituição. Para além de falar como aí houver iniciativa presidencial, mas que partidos que estão a negociar essa formação. Esses dois aspectos. Segundo, como você vai organizar aquelas eleições sem renovar ainda secretariado de Comissão Nacional de Eleições. O secretariado é composto por ser presidente, secretário executivo e vices. Esse estudo está caduco. Esse parlamento, esse plenário da Assembleia Nacional Popular, que cai sim, que deve de renovar seu mandato. Então, 3 elementos que eu não falar, vou evocar, vou falar governo de iniciativa presidencial, e que é o governo de iniciativa presidencial, para mim não Constituição que está permitir, vou decretar como eleições devem acontecer num prazo de 6, 7 meses, e cá está na Constituição. Depois, vou dar papel de eleições, porque ter corpo legítimo que não vai organizar. Esse aspecto, desde logo, que está mostrando falta de seriedade nesse processo. Agora, a atuação que o governo deve ter, que tem no momento, que lá vamos falar com não está olhando nenhuma diferença, porque está sinto o governo. Sobretudo esse governo, que bem tem que falar como é que cai. Porque sabe quem que é esse chefe, né? Ora fulano dirigir, ora aquele outro dirigir, ora Beltrano que dirigir. A nós tudo não sabemos como tem esse problema. Agora, aquele governo que não é bem formado, ele não resolve esse problema de fundo, de cabeça daquele governo. Quem que normalmente serve do governo? Para ver se que tem essa seriedade. Tudo que nós devemos fazer depois, nada cá está lá. Bom, partidos preocupados neste momento, eles tudo, e pensando na papel mais tarde. Cada quem preocupa que salva a pele, para ver não vai para eleições. Sempre não cai nesse círculo vicioso, eleições. Durante o tempo, assim, tudo bom, e a falta de seriedade. A governação que está suscitando tanto entusiasmo
para não debater políticas públicas, para não debater governação, para não debater seriedade na governação. Mas a hora que falar de tocar bombolão de eleições, nem se alguém sabe se manchar na última mala, não vai abrir para ver como é eleições. Então, o próprio povo está acabando também cativado por essa ilusão. Esse mito de democracia e um mito, para ver a verdade, eleição deve servir para não construir instituições, para não construir, para não criar condições para ter um Estado que não funciona, para o povo poder viver direito, para ter prosperidade dentro dessa terra. Mas se contra aquela eleição está bem culminando a ter um conjunto de gente que cada elege prioridades, né? Interesse do povo soma número 1. Então, aquilo aí vale a pena. Então, essa que a minha visão em relação a um governo, o governo que existe, bom, de facto, não está bem nessa brincadeira de algum tempo. Ok, mas o que é que está em causa, independentemente de que seja prática retirada dessa responsabilidade que vou qualificar? Perante essa pagada, que não entendeu aquele como a cuta olhar? Por exemplo, que o governo e tem anarquia e tem alguns desorganizações e tem manga de coisas que assim como que tem eficácia nessa coisa. Sem governo agora, na altura mesmo que eu falo, cada quem não tenta salvar-se pele, nesse caso, pele do povo que não sofre. Impacto desse que... Pois. Não, que está em causa. Sim, agora que nós falamos ausência, e que normalmente, a hora que o governo cai, aquele governo tem que, como está falado, gerir assuntos correntes. Tem que gerir assuntos correntes. Até a hora que o governo entra. Como anda normalmente, cada dia tem grandes problemas. E que a hora que o governo cai, que a administração tem que parar. A administração na conta não existe assuntos correntes na gerido, até a hora que o governo entra. Para ver quem cai, só o ministro que fazer. Mas aquele ministro tem dia que entrega pasta, tudo que na conta deve ser de sua responsabilidade. E que para esse decreto sai que tem que falar, não, esse ladrão entra, ele romba, acusa, legal dinheiro responde. Não, tem dia que entrega pasta. Bom, agora, grandes ações de governação pública fazer para ver como é a formação do governo. Mas que grandes ações de governação que quer ter? Que lá que mandamento está tão preocupado. Não está a gestão de assuntos correntes, a manga de tempo. Que lá só não está gerando. A hora que eu vou falar com a idade de plenos poderes a um secretário de Estado para gerir tudo que é finanças públicas, quando eu tenho ministro de Finanças, como é que está qualificado aquela? Ok, muito obrigado. Como é que está qualificado? Exato. Ok, nós continuamos, doutor Lona. Outra questão que nós devemos tentar analisar está ligado a essa mesma situação de governo. Nós está que tempo aqui um bocadinho que não aguentava aquele e que é junto com o Parlamento num momento tão crucial que a população precisa de uma certa necessidade, embora o produto subiu já até nasceu, está fora de poder de compra de funcionários normais. Nós estamos num momento de campanha e um suporte para a população de zona rural, sobretudo, e aqueles que não operam no setor econômico. Nós estamos sem governo e manga de estruturas cai para ver aquilo lá. Performance de manga de estruturas em termos de controle, em termos também de... Não, e aqui é que eu não falo, mas deixa eu ajudar um bocadinho em relação a isso. Campanha de caiu, vou falar em um momento alto, nessa economia que nós, quer dizer, teimosamente não seta a monocultura de castanha de caju, que é bom para nós. Mas que é tema desse debate. É que não fala, que não lê, aquilo que não topa, outro está falando bandeira. Bom, aquilo aqui que não tem. Bom, mas mesmo falar como antes o governo cai, que tem em termos de monitorizar essa campanha, em termos práticos. O problema tem preço de base fixado, mas é aquele que não é praticado no mercado, você vê. Falar de 375 francos CFA, mas a gente não compra
200 francos, 250 francos, e só depois que chega a 300 francos, agora não quer saber mais que lá. Então, o que aquilo significa? Significa que mais de metade da campanha, a gente está a praticar preço diferente do que o governo fixa. É a primeira vez que na conta. Então, me se falar como é só para ver a queda do governo, máquina cara funciona bastante. Bom, se calhar pode ser ainda pior. Mas cada vez ser pior, se o governo cai, se o gabinete tem que assegurar, então o outro está bem. Significa como gosto que pior. Ok, ser pior para ver se não está a recatar sua responsabilidade, tem que era do governo, lá se calhar é pior. Bom, mas não fala como nunca temos respostas à inflação galopante que não temos quase 2 anos, nunca temos resposta. Não tem a situação no sistema de saúde que tudo ia sabe, não tem problema na educação e que tem respostas para esses problemas que a mim cita. O ter problema de funcionário que pensa não aborda, que está na administração pública, mas que está receber. Resposta que tem para aquilo. Ações de governações que não está divertido, como se fala também como aquilo que é tema desse debate, e que aquilo que deve ser matéria para a gente debater, deve ser coisas mais sérias na governação. Mas agora que você como fala, cabeça de governação tem aí problema, você sabe quem vai dirigir, é tudo que também surpreende na hora aqui na conta. Ok, em relação a esse, doutor Diamantino, o Messi acrescentar alguma coisa? Sobre comercialização de... Exatamente. Sim, sempre. Se aqui está a falar de um produto estratégico, e agora aqui na passa a citação, está a deixar algumas preocupações. Mas fora disso, a minha preocupação com o setor de caju a manga de tempo, acho que precisa repensar. Porque limitar apenas numa campanha que está fazendo durante 3 meses. 2 ou 3 meses. Menos até. É que faz sentido. E um produto estratégico de país. Então, vai ser uma campanha de 3 meses. Né? E depois tudo está exportado em bruto. Muito mais estranho ainda. Porque não só o produto está exporta também mão de obra. Né? Porque aquele produto está transformado no país de destino. Então, está trabalho a populações de que país. Então, é necessário criar um mecanismo de transformação interna desses produtos. E para viver de tudo e variedades. O abastecer mercado interno e o exporta produtos já finalizados, tem mais a ganhar. Gana está a trabalhar nessa perspectiva. Gana, Senegal, Costa de Marfim, Gana que se é cacau, se é café, nisto para eles próprios. Tem transformado lá. E aquelas indústrias de chocolate de Suíça lá, para montar fábrica própria na Gana, para produzir esse produto lá. Portanto, é preciso para a Guiné-Bissau também assumir esse processo de cuco de caju enquanto um produto verdadeiramente estratégico para a economia nacional. Nesse processo de industrialização, e um processo que o catalão está a fazer hoje. Bom, nós está fora desse contexto local, que tipo de reforma? Não, existe várias sinais muito bem claros. Aquele FUMPI é um sinal claro. Mas FUMPI bem dizendo o que é que nós está nela hoje. Sim, porque tem a ver com o problema de gestão. E tem a ver com o problema de gestão. A ideia era muito boa, porque só num ciclo, numa campanha, conseguido 20 milhões de dólares, esta financia o setor. E manga de dinheiro, baseado na bota entre comerciantes, exportadores e tal. E produtores. E houve problemas no começo, né? Porque é algo novo, havia muita desconfiança entre atores de fileira, mas pronto, e foi executado. E calhar que houve problemas no país, e golpes de Estado depois, que fundo e geriram muito mal. Porque de 2011 para 2012, em 2012 teve um golpe de Estado, que depois criaram alguma parte levado para pagamento de salário. Né? Portanto, segundo logo e defrauda toda e a não tem um conjunto de informações oficiais a respeito. Ok, tá bom, sim, doutor Laura. Exatamente. Vamos falar, banca, mas se vai entrar no assunto, que isso é um tema, mas é importante, monocultura. Isso é uma coisa que a manga de tempo
de City, Carus, depois não vai para Mancara, não vai para de castanha de caju. Monocultura que leva nenhuma economia de país para diante. A nós não tem variedade, porque o próprio está comendo variedade. Imagina país que tem mais peixe, dos mais que tem mais peixe no mundo. Tem que falar como se produto estratégico e cobre. Só que ilustra falar, campanha de 2 meses máximo. Daquele outro resto de meses do ano, 10 meses, o que é que está fazendo? Quer dizer, nós institucionaliza a montondade. Fome. Ah, bom, assim como é coisa que nós temos, e fome que não temos, na nossa morança. Alguém está ganha, que está ganha durante aquele mês? E está servindo para pagar dívidas que acumula durante todo o ano. Depois, o que sobra ainda comer a partir de quê? Campanha acaba lá para julho, praticamente. Ainda comer lá julho, agosto, setembro e acaba lá. Outros cada chega próprio nisso. Cai na fome. E está caindo na fome a partir de setembro, outubro, novembro. Novembro tem algumas zonas que está começando a ter outros tipos de produtos. Não entende? E arroz também. Mas é autossuficiente, é que eles está bem um bocadinho a partir de janeiro, tem mais fome. Logo, janeiro, fevereiro, a campanha também vai começar lá para final de março ou abril. E pista vai. Aqui que não vem hoje mais, ainda toma para pagar dívidas. É um círculo vicioso. Fora daquilo, você está falando de país que tem condições para praticar agricultura a todo nível. A todo nível. É impensável, para ouvir falar, ninguém país que não chamava Burkina Faso, Costa de Marfim, Gana. Guiné-Bissau tem características próprias, que está colocando, que está dando mais vantagem. Mas que países, cada pega só, por exemplo, a Costa de Marfim tem, tudo gente se vê esse cacau, esse café, mas está cultivando outros produtos para além daquilo. Como é que você pensa como a Guiné-Bissau está certo, por exemplo, não tomar arroz está sendo altamente dependente de arroz, que ele tem condições de produzir, para ele sustentar-se todo o país, então que está exporta. Dependente de malgueta, não está cebola, não está de Senegal. Só um país que não tem nada. Então, é tudo gente civil. O que mandei um bocadinho triste, a hora que o dirigente não falou, no produto estratégico. Você vê, o povo está aprendendo a ser elite. Narrativa que a elite está disseminando. Aquilo que o povo está retomando. É acreditar naquilo como assim. Estou aí entusiasticamente não falou. Não consegui ganhar casa esse ano para vender minha coisa. Com o preço do coco. Mas ele tem o terreno lá que por lá para outras coisas e exporta para outro lado. Mas a vossa boca sinal que lá. Se vou mostrar como aquilo que é importante sobretudo. Assim aquilo aqui não fica nada. Então não tem um problema de fundo que não tem que pensar. Em relação a fundo, isso é uma que o colega falou. E foi uma boa iniciativa, não entender, de como não há dinheiro. Porque toda a economia do mundo, a pouco tem que desenhar estratégia de fabricar dinheiro. De fazer dinheiro. E cada dinheiro pensa só na empresa, mas uma nota vai dizer, não paga salário. Então, a partir do momento que a gente pensa em dar um momento como é possível não começar a investir na transformação agrícola, começando de gás, que é usar castanha de caju. Aquilo é bom. É fazer muito bem. Agora, o que é que falta? Você está fazendo só dinheiro para guardar. Você tem que pensar na instituição que não é bem gerida. Aquilo é que falta. Aquilo é que falta. Componente, recursos humanos. Institucionalizar, ter uma estrutura independente. Um conselho de administração. De chantagens políticas, pressão política, de interferências políticas. Embora o governo que está decretando, ele que põe aquele taxa a ser uma realidade, mas é que ele ser ele que não gerir. Mas o que é que você tem? Você tem ministro de Finanças, você tem ministro do Comércio, você tem presidente da Câmara do Comércio. Isso é uma gestão de e dá colapso. E que a gente, quando não fala, é estado de vida. 20 milhões de dólares vai ser quase 10 bilhões de francos, vai ser uma mão de sal na água. São outros escândalos financeiros também que acontecem nesse país. A mim pensa que ela deve esperar, não para só para falar como não consigo olhar dinheiro, mas para quem não gerir dinheiro. Exato. Capacidade de gerir também dinheiro, fazer parte, de ser parte da estratégia.
Exato. Ok, muito obrigado, Dr. Lona. É tudo na nona legal que eventual entrada do PSGC no governo de iniciativa presidencial. Em relação a esse, que é o ponto de vista? Como é que na lei essa eventual decisão se bem entra governo de iniciativa presidencial? Ok, então duas observações principais em relação a essa matéria. Primeiro, na começando aqui que entendo como tem sido a atuação do PSGC-TL, narrativas que o PSG tem desenvolvido nos últimos anos tem sido de 2000, em torno de legalidade, na verdade, direção. Legalidade. Tudo gente sabe como eleições legislativas de 2019 e quem ganhar é o PSGC. Formou um governo, bom, que bem logo depois do Umaru Sissoko Embalo assumir a presidência da República e acaba com o governo. Constitucionalmente, que tem condições para fazer, mas fazer. Então, o país daquele tempo para ali sempre insiste como ele que tem legitimidade de mandar. Então, inconstitucionalmente puro, fora de poder. Esse de um lado. Do outro lado, você tem eleições presidenciais que acontecem onde o PSGC se candidato proclamado derrotado para a Comissão Nacional de Eleições. E da vitória, a candidato Umaru Sissoko Embalo. Candidato do PSGC, como é que está falado, fazer recurso, que nós tudo não se vê. E enquanto que o recurso está em andamento, na foro judicial, candidato que declarar vencedor assume poder. E bater o governo de PSGC. É tudo que nós falamos é importante para mim, para que me se fala para tá, nós bem dina de tele narrativa de PSGC que evolui, de que reconhecer as governo, de que reconhecer as autoridades. Bom, de repente, não é para pegar que nós estamos no cenário atual, PSGC faz uma viragem a 360 graus. Como que não está falando. O que fazer? É reconhecer que a autoridade, começando com Umaru Sissoko Embalo, na voz do presidente do PSGC, e dar sinais nos últimos tempos de como receber convite para integrar esse governo. Não diz que se fala frisar pormenor pequenino, como tudo que tem acontecido no país, a situação de insegurança, espancamento de gente, PSGC, e foi também alvo, incluindo se militante próprio. Se Congresso também quer realizar, não já como que se próprio ser vandalizado, com argumentos que cada convence, que não pode aplicar de então, com base naquilo tudo, a posição que na assumida hoje para o PSGC está levando a falar uma coisa. Né? E, do ponto de vista de defesa de valores de legalidade, valores democráticos, o PSGC está a cometer uma incoerência naquilo que tem sido a atuação dele. Só que não falar. O que aconteceu durante o processo eleitoral? Ora que alguém reclama. E na protestar de acordo com a lei, e que tem nenhum pecado sobre aquilo. Não fica manga de triste, ora não, o guineense está falando que a chica própria, que a livre própria fazer recurso na coisa lá. Bom, esse problema que não tem, ou não tem leis para não aplicar, ou não tem lei. Então, se a lei fala como candidato derrotado, se está de acordo, pode recorrer. E recorrer para uma instância, que uma instância colegial, senta-se recurso. Mas também falando como o que é que pode fazer? A sociedade. Ele que vai soltar em mara que gente tudo lá vai fazer. Não, sim. Por ser com ela hoje, amanhã ser com na passar e acontece. Então, aquilo é um processo normal. O que é normal é que alguém medida que o traga bem toma a margem de que lei. Aquilo é normal. O que está de acordo com a lei, aquilo é normal. E que aqui que será lei, quando eu falar como é que é normal. Então,
é tudo acontece. Mas não fala, se o próprio país que reclama, que luta para defender esse direito, riba, e não vai para um governo. Se não fala, não descreve aquilo hora, que falar de iniciativa presidencial, embora partidos políticos que na batalha, que na negocia para formar, para integrar, aí que o governo logo de iniciativa presidencial, e não vai para um governo de que se termo referência e não tem uma duração que não vai ter nesse formato de 6 meses, quando a Constituição fala de 3 meses, 90 dias. E não vai para um governo que não falaram como assim, missão principal é para organizar eleições. E o órgão que está a organizar eleições é que está nas condições para fazer para estar caduco. Plenária que existia. Nós vamos fazer outros arranjos extras legais, consensos que não costumam nesse país. Então, a hora que é tudo, países estão a cometer uma incoerência de um lado. Agora, segunda observação, é de como não está a compreender de como países não fazem isso para poder salvar também essa pele. Para ver, nós está ali, não assistir o que tem estado na paz. Ele é o alvo principal do regime que está lá há 2 anos na paz. A diferente nível. Não quero por lembrar de tudo o que aconteceu com ele. Se liderança atacar na primeira mão, se o presidente decretar, ele tem mandado de captura internacional, papai Biase está talhado na coisa. Tudo acontece. Pensa que um dado momento em que se calhar a energia falta ali. E fala, não tem que mudar a estratégia. E que muda a estratégia que leva eles naquilo que entra não está qualifica de coerência. Bom, agora quando eu falei em coerência, não comecei a falar com um dado momento no país, gente que de evoluir nessas posições, e que aquela que não fala. Mas evolução na posição sistematicamente no país e traduzir na massa aqui que legalidade. E que elas sempre têm prejuízo para... Não vai para uma eleição. Eleições é um processo sensível na todo o país. E tem que organizar para entidades que têm competência credíveis. Não vai para a manhã hora que vem da torta, que é quando fala, não vai para a própria eleição, com coisas que estavam direito. Assim que não apanha povo, não fazer refém sempre. Coisas que a nós a nós responsáveis, amanhã o povo que está acabando de pagar. Então é bom para não alertar a gente como não cansa já. O bata njuja que está vindo mais problema. Então pensa fazer para poder sair daquele cova que está nela, não entende? Para entrar no governo, que é que ela está a traduzir? Ações que está tem ali de mandar atacar diretamente, estando no governo, porque pode fazer, para ver se e fazer parte de que vaca na folado nela, porque não pode fazer. É segundo. Políticos na Guiné dependem essencialmente da governação. Estando fora da governação 1 ano, dá para falar para um mês é um problema. Que faz de 6 meses, que faz de 1 ano, que faz de 2 anos. Então a gente já vai cansar. Casaco, fungo para um bocadinho, desculpa. É verdade. Se um sistema na zola, ou é na zola. É na zola. O próprio liderança do país já tem problema para ver lá dentro, coisas que está direito. Então, estando no governo também não permite dar folgo um bocadinho. Terceiro, vantagem para eles, consequência positiva disto, de como é poder organizar esse congresso. Mas não há mais um outro problema, para ver o governo que vem ter divisões de pastas. Nós estamos numa classe política onde a divisão de pasta é sagrada. Da sempre tem um problema na dividir carne, que faz agora a hora que ele vinha entrar lá. E quando entrar lá também para tomar uma coisa pequenina. Não atender com nós, não havia sum de como problemas próprios tem naquela, quem não toma quê, em detrimento de quê. Então, liga o tene, mas Nicolau não faz tudo, enquanto o povo não sofre, gente na papel de pastas, não você não entende, que lá é cada interesse do povo, o povo mestre, gente comprometido para resolver esse problema. Então, é isso que tem a relação, de um lado, e tem uma afronta aqui com legalidade, que o país aceita, associa, que usa que combate a bom parte do tempo dele. E, do outro lado, e julgar estrategicamente para poder sair daquela posição de desvantagem. Para bem falar uma coisa. Aqueles que andam nesse casamento, de fevereiro de 2020, a minha posição é de como é com base naquilo que nós estamos falando, convergência ideológica. E com base naquilo que é compromisso patriótico,
muito menos e cá comunhão de visão que não visa trabalhar para o progresso de Guiné-Bissau. Quer que fazer lá, quer que vigorar lá, e simplesmente oportunismo para mim poder garantir está na governação controla a base para pensar em outras eleições que não vem. E essa é a aliança entre o Umaru Sissoko Embalo com os partidos que acompanham ele. Ora que a aliança política que tem nada a ver com ideologia, que tem nada a ver com compromisso patriótico, que tem nada a ver com visão que não tem, não visão em relação, que não está junto com outro para computar, e que está bem longe. Fiasco. Então, ciente disto, países também, e não joga naquele sentido. Se me recebeu como aquele morança, coisa na termilha, bento na balança e a caça. Então, e fazer questão de também responder a convites, uma noia, e desde logo, que lá, noia claramente como é acaba de ter mais problemas. Fora do como o governo que não sai lá, não ser o governo que não tem grandes alternativas, para ver o governo de enjuja, de chapa, suma que a gente fala. Então, é que não resolve o problema de guineense. Pelo menos o problema que não tem no momento de inflação galopante, não perde poder de compra, não vive, a gente não passa fome, não olha governo sistematicamente que não toma dinheiro de fora para pagar salário, e outro, isso não pinta algumas obras. Acumula dívida. E obras que não faziam. A gente se vê, as obras que falaram como de fazer algumas estradas, e dívidas. E dívidas. Que nunca fez contra parceiro técnico, está validado. Se contra a gente ouve técnicos, é que não entrava naquela. Porque agora quando falamos de Bissau Bello, nunca está contra. E fazer parte da cidade de Bissau e merece fazer. Mas calque-se. Qual impacto que ela não tem. Qual urgência que ela tem no momento. Então, resta mais bem a manga de tempo. Botar outras vias estratégicas que estão ligadas com o interior do país. Botar na situação de alguns caos que sapa na metade, caro que por campo. Botar entrar no tempo de chuva, onde que tem algumas vias intransitáveis. Exatamente. Algumas intervenções pontuais naquela área, por bater na coisa, monta o consagra. Depois, concurso público, quando que aconteceu? Ninguém quer saber. Porque a empresa que ganha, em detrimento de quê? Conjunto de coisas que botam olhando como que não encara a governação, tem no momento, na terra. E esta passa, a indiferença também total da população. Por exemplo, na questão de pagar salário. Quando vier que não fala com uma empréstimo que está fazendo para pagar salário, e dinheiro que não devem pagar, com taxa de juros que está vai ter 6,5%. Ok, muito obrigado, Dr. Armando Lona. Diamantino Lopes, Lona papel de população. Parece que está perto da população ainda. A população é maior ativo, é maior ativo de uma sociedade e própria sociedade, e o povo, né? Mas é de nós, vale. Está afetado gravemente o obscurantismo e estão aproveitado dessa forma. Muito bem, Dr. Diamantino Nunajubi, eventual entrada de PGC na futuro governo que não está chamado governo de iniciativa presidencial. Bem, e um assunto que... Mas, doutor Lona, tem uma coisa que mas na ponta vai depois não fazer. É um assunto que suscita várias discussões, muitos debates. Debates públicos. Sim, mas faz todo sentido debatê-lo em vários níveis. Numa perspectiva apaixonada, que ações totalmente intransigentes, não é possível envolver-se com esse grupo. Uns um pouco muito mais liberal, trazendo conceitos em como nós está perante uma situação difícil, na casa, numa família, ou tem esses problemas X. E se não deixar, por exemplo, para a situação continuar a degradar, por falar o Boca Castelo, por aí fora. Então, e lógico que tem tudo isto. A minha foco está cingir na observância de causa. Se na verdade, aquela causa que o Piaget se defende e continua a defender até agora, né? Que são valores democráticos, consubstanciados na liberdade, seja de imprensa, de expressão, de manifestação, de ideias e tal. Essa é uma causa.
defender interesse de Guiné-Bissau também e uma causa. Bom, Telin acha que se causa continua viva e continua intacta. E agora, o TNE, outros fatores que é obrigado a analisar, não é? Porque nem sempre é fácil compreender os elementos. Não está a definir uma causa, não causa isto e mais aquilo, envolvendo na governo e que não impedindo de continuar a defender aqueles valores. No Canabaila, para promover, por exemplo, ditadura. No Canabaila, para promover tirania. Né? No Canabaila, para trabalhar no sentido de promover a democracia, Estado de Direito no país. Bom, se falou assim, se argumento está convenceu. Né? E agora, analisando também que outros processos de lutas políticas que ocorrem nele, está obrigado ou tem influência qualquer um de nós fala em uma ação de um certo modo incoerente. Incoerente na medida em que sempre condena atos de regime e aos irá associar a regimes. Sim, essa é outra perspectiva. Portanto, está ali perante um dilema. Está ali perante um dilema porque, o que não está a falar, faca de balanta, né? Tudo lado na lanha. Tudo lado. E matina governo e tem essas consequências. E fica fora e por ser pior ainda. Logo tem que avaliar custos de oportunidades. E tem as duas possibilidades, de mate ou de camate. Qual que dá mais vantagens? E se está dentro ou se está fora? Né? Está mais claro se está dentro e por ser mais vantajoso do que o que está fora. O por ficar de fora, entende como uma grande simpatia popular. Muito bem, beija se acaba a fazer aquilo é que é um espírito político, digamos, maturo. Já está. O Rapuri tem que encontrar saídas a problemas. Um partido político existe para dar solução a problema. De costa que tem como solucionar o problema. De fora que tem como solucionar o problema. Isso é que tipo, alguém está convidado, não. Vamos ficar lá, sempre que vou ter problema, vou vir para cá, nada minha opinião. Também é coerente esse tipo de atitude. Né? Um cara envolve, mas está de fora, mas está dar subsídio, né? sempre que necessário. Né? Portanto, perante um problema, não é obrigado a encontrar solução. E mais é obrigado a sacrificar certos princípios, certos valores, egos, para encarar que situação de forma como aqui está exigido. Agora, isso não quer dizer que esse contexto que nós vivemos não está de acordo com não. Ao longo do tempo houve desgovernação no país e de primeiro momento até ele não continua a criticar o que está passando no país. E agora, que é suficiente isto. Não é obrigado a encontrar solução a problemas. De costa, não. Como não está na Câmara, não é da cara. Em busca de solução a problemas. O cara fala, pronto, não fica nem a canto, mas da mesquinha lá, sim, parte no espaço público de debate para propor ideias visando solucionar problemas que o país está na travessa. Portanto, essa que é a situação. É uma situação política complexa que acha que faz sentido condenar a participação de partido na PAGC nesse processo. Ok. Nesse debate, e tem um aspecto que Nkano já menciona, sobretudo o aspecto geopolítica. Que o país sempre influenciado para jogos ou orientações geopolíticas, mas nem sempre é mencionado. Mas, para o ponto de vista maneira que olha, como é que está a analisar esse na boa ponto de vista e tem dosagem e tem que sinais de eventual envolvimento subregional. Exatamente. Sim, não subregional, mas mais longe próprio. Sim, sempre tem. Okay. Sempre tem. Nós estamos na véspera de uma eleição. Né? Na véspera de uma eleição, não teve experiências de eleições até ali, não teve as últimas. E
não teve situação de vinda de forças que está no país, que quer reunir consenso, sobretudo de parlamento, onde aqui também própria entidade. Tem forças políticas. Então, o precisaria fazer alguma engenharia política para mobilizar consenso. Provavelmente por apresentar uma proposta. Esse tem que, para chegar, não criar uma nova arquitetura política para não resolver o problema. São perspectivas analíticas. E por ser sim, e por cá ser sim. Agora, o certo é que é de longe de conhecimento de comunidade internacional, sobretudo CEDEAO. Né? E por ser uma saída encontrada para relançar politicamente o país, em busca de legalidade governativa, sob um conjunto de condições. Quem que ganha de mandar e quem que ganha que deve tirado o poder, nesse caso. Então, em conjuntos de hipóteses que não podia admitir nessas teorias. Okay. Porque cedo, sim. Mas não leitura está se ensinar sobretudo isso que eu acabo para falar. Mas também não tem um fator interno que tem a ver com a história de dividir pastas. Se punhamos a possibilidade que não dá, é por isso é doer. Mas internamente na questão de dividir pastas é por que chega consenso. O que consenso que tem em relação a isso, por exemplo, como olham PGC fora desse governo que protesto de alguma discordância ou protesto de Gigi, alguma coisa que se socorre casta em condições de atender. Futuro, como sim, o PGC assumiu um risco enorme que qualquer retirada nesse momento caiu muito mal. Ele por isso só se impedido de novo. Não chamou para magos nunca precisaria. Sim. E agora pensei porque está insatisfeito com ofertas e por ficar muito mal na fotografia. Porque ali interessa-lhe e não só pasta, interessa-lhe encontrar solução a problema. Encontrar solução a problema. E ele, logo a partida, e compreender que se presença lá e por cedo motivos de solução a problema, então e que tem que ressaltar à vista a ambição, sobretudo, de pastas de dinheiro ou pastas estratégicas, porque eles tudo e especialistas de pastas. Tudo esse partido político. No último antes desse governo, e houve aquele problema entre PAGC e PRS, questões de pasta de administração territorial. E praticamente não vai ter eleição e catemba governadores nomeados, devido àquela situação. Né? Portanto, e cá atitudes legais, né? E cá atitudes não legais, elegantes, não é? E cá atitudes elegantes, sobretudo, num contexto de uma crise política e econômica e financeira profunda. Né? O Canadá para o governo com a intenção de ganhar dinheiro. Não vai lá para encontrar solução ao problema. Por quê? Não por perante uma situação. A nós tudo não tem noção como o país está com problemas. Então, para ter uma solução, quem está chamando? E aquilo, estruturas que está a fazer política. Para dar solução. E partidos políticos que têm que chamar. Logo, dinheiro, pastas de dinheiro, que tem que ser razão de retirada no meio do jogo. E um risco enorme. Está aí envolvido e tem que encontrar sempre mecanismos consensuais para esse conviver naquele ambiente. Porque também é não olhar sempre que desconfiança. Seja para presidente, isso mas também para restos de partidos que foram a coligação. Só a posição de PRS. Logo a primeira conta aqui que está de acordo para a queda do Parlamento. E foi talvez a primeira vez que divergi que Sissoko e que membros de coligação. Bom, Madame Tigar manifestava também sim, insatisfação na passada.
né, em como ir relegado para segundos planos, se membros que nomeados e tal. Bom, de repente houve nomeações na Palácios, né? Aquele grupo que demitiram tudo volta a retomar para o Palácio, né? Continua lá uns como que regalia de secretário de Estado, outro que de ministro. Então, em conjuntos de mecanismos de encontrar consenso, né, no xadrez político baseado, né, na alimentação de egos e de interesses pessoais. Ok, muito bem. Essa mesma questão, muito obrigado, Dr. Diamantino, essa mesma questão também que na falava Lona não cá fazer. Sobretudo essa eventual intervenções de exatamente geopolítica e suma também que a nossa um país não está a falar e de comunidades. Antes de chegar para lá, muito interessante uma questão, né? Voltar um bocadinho sobre essa negociação, como que na cada ambiente que vai decorrer, né? É coincidência na PSC. Bom, PSC de um lado, entra direito para negociações, por razão muito simples, havia de que motiva o convidado, né? Quem é convidado e quem para ver que manda convidado, né? Havia acho que não fala de tudo sociedade civil. Dentro da coligação, a situação está também direito. Entre quem convida a PSC com os partidos aliados, nomeadamente com o PRS. Então, não tendo o PSC, ainda ficar muito difícil para formar um governo sem consentimento de partidos aliados. Por duas razões. Primeiro, que tem a ver com o que ela está representando, se suporte naquele sentido, forma como ela instala, que ela foi muito determinante. Segundo, e vinda de força, que vou falar bocado para Guiné-Bissau, e que é consensual, como que poder, em Canoia, poder reformar um governo sem considerar que preocupação daqueles outros partidos. Hoje. E que ela poder ter outras consequências. Então, tendo o país naquele outro margem, é uma espécie de equilíbrio. Sim, equilíbrio, mas um coisa que você lá que apoia um balão de oxigênio. Um balão de oxigênio para poder negociar com aqueles outros partidos. Então, na sentido se coloca bem outro na bem. Okay. Claramente, como tendo PSC e que a uma hora que tem um partido pequenino, um partido grande. Então, que logo está de margem de um bocadinho, reduz margem de PRS. É que interpreta-se. Se nesse caso, nós está perante convite de lobo a cabras de fazer creche. Tipo, o que o lobo falando a fazer um creche, um jardim de bons filhos. O que o lobo fala cabras, não tem nenhum creche. Bote sim meninos, bons bebês, para cuidar dela. Ok. Bom, e nesse sentido? Sim, mas não é como europeus, é cada fácil vou emitir assim para ver que realidade, o contexto, que ela ajudá-la. Me pensa que eles interpretam, mesmo indo contra a legalidade, só para não mostrar-lhe uma incoerência, mas eles mesmo conscientes disso, ela vai com uma certa facilidade na negociar. Para ver que realidade presente. Não quero falar se há um ano atrás a leitura pode ser outra. Mas aqui que não dá para ver hoje está confortável. Ele não fazer transição para aqui que eu pergunta, será que tem uma dose de geopolítica um bocadinho nisto? Sim. E pode admitir muito fortemente no contexto, ela dá usar alguns sinais. É força bem para ver Senegal misto. República de Senegal, regime que está no Senegal, manda força está. Se cá é outra engenharia que não fazer cá na bem. Segundo, viagem, é uma coincidência um bocadinho, é força chegar um bocadinho, mas que sai lá visitar, depois de queda do parlamento, que visitar Angola. Angola, não sei o que está representando para Guiné-Bissau, mas sobretudo para países. A República de Angola. E o regime que está agora é um regime forte,
Tem influência, e também para além de influência regional, influência a nível internacional. O que está representa? Suma recursos, suma potência, Angola, na África. Então, a mim, que se aquilo é por acaso que ele visita, embora, aliás, vai a ministra de Negócios Estrangeiros do José Maria Neves Dakar. Que ela vai lá, José Maria tem um outro alimento condecorado com medalha mais grande do Senegal. Então, e sinais, nós temos também proximidade entre o presidente de Cabo Verde também com o país. Nós temos algumas coisas como a de chamada. Ele de país. Então, esses elementos tudo está levando a falar com alguma dose de fora. Nunca me estou confirma categoricamente, mas não está admitindo. Admitir como aquela pode ter nesse contexto que nós estamos nesse calhar que mas você vinha a preocupação é que como a Guiné-Bissau continua a ser um menino grande, né? Bebê gigante. Bebê gigante, né? Quer dizer, agora não me o sofrer de que soberania nós e guineenses, não maioria não gosta daquela, fala nós e país soberano. Ao mesmo tempo não tem a atitude que está tornando sempre bebê. País que sempre tem essa agenda própria. Outro que não gira. Certo. Outro que não tem tele para ver que quer para aqueles que giram o país tele, quer para países. Ora que nunca fala para nós ter na toda terra do mundo, atores internos estão tendo ser aliados, mas não deve ser a nós próprios, mestre de nossa própria agenda. Se aquilo que tem, se para não rever a Constituição, não precisa de alguém falando de fora como vamos precisar fazer. Para não explorar os recursos, não precisa de ordem que vem de fora para não conseguir fazer. Para não fazer um governo de coligação, não precisa de falar como não, falando, liga de fora como aquilo tem que ser. E vulnerabilidade. É preocupante. E sinais de homens que estão fortes mais do que instituições. Sim, em caso de prova se encontra aqui homens fortes. Porque homens fortes estão tendo orgulho de como eles é forte. E tem coisas que está certo a fazer. Pensa é forte. Sim, vamos falar a pensa é forte. Vamos falar um bocado, por exemplo, o regime de Angola. É que alguma tudo é mais rosa. Agora tem por isso. O regime está lá. Esse também que nós gente tem que chegar um momento começar a ter orgulho. Orgulho de como não pode ter divergência com o outro. Orgulho de como não pode caseiro não, ali como que está falando, não pode caseiro e irmãos. Homem grande. Mas a nós não pertence a um país que não deve preservar. Não tem que ter uma agenda própria enquanto país. Pois. Ok, muito obrigado, Dr. Armando Lona. Não começar mas nesse último tema que não analisar para nós por isso aí. E denunciado como tem cerca de 12.000 professores novo ingresso que pagaram para esse governo que cai. Denúncia bem de parte da Frente Comum e organizações sindicais, duas organizações sindicais, está tratando de SINDEPROF, que é Frente Nacional de Professores e Educadores. Ele que fazia essa denúncia. Depois e tem veiculado certos e falado como nós estávamos livres desse fenômeno de dívida, salário está em dia. Mas a denúncia sai. Nesse momento, cansado também que o governo é de para aquele, de que e avançava com alguns processos de tentar controlar que funcionário público que acaba na extinguir, na afastar alguns, na eliminar alguns conselheiros e outras comissões que estavam no trabalho. Só para completar como na denúncia que fazia, quem que fazia, aquele viagem, e acrescentar como nos contactos que tem com a primatura, é falar como nesse momento que é possível, porque farro é muito pisado, né, para aumentar mais funcionários, né, e pergunta que não está colocando, para ver o que manda 8 meses atrás, ou 9 meses, gente decidir livremente, voluntariamente, fazer recrutamento. É gente que está pagada, é gente recrutada. Eu lembro daquele famoso concurso que faziam no Ministério da Educação. Educação e Saúde. Sim,
Na educação não lembra. Ainda que a gente leva para cópia, diploma. Cópia, tem cópia. Sabe o que tem condições. Mas lá está fundo angariado isso. Fundo de quê? Moeda. Aquilo que falta. Natura, processo. De que processo? É tão não cópia. Uma vez, função pública, data e falar efetivação. Mandate isso tudo professores de interior. Fica ali durante uma semana. Na corre entre Ministério da Educação, Função Pública, Ministério da Justiça. Não usa simples. A gente tem gastado quase 100 mil. Para eu entrar no Ministério da Justiça. Botem uma cadeia lá. Que não faz lá? Que não chega lá? E não vai dar outro. Para começar a chegar lá, botar paga. O documento que paga 500 francos. Botem paga até 3 mil. Para quem não dá, falando não vai dar outro alguém. Então, não para ter conhecimento de causa, não teve o tempo de escrever sobre aquilo na altura. Que o processo que vai cada mais 15 mil para fotocopiar aquilo, para entregar aquele documento tudo. Não é coisa normal. Aqueles que vêm ali, que têm família, que chegam ali, têm que pagar alguma coisa. Nem aqueles que têm, que paga táxi para poder ir para a praça. Acaba de ser um fardo lá de 60 mil. Outros até mais. Sobretudo quem quer ter família. Então, na cada processo de recrutamento ali, se vê como hora que nós fazer uma campanha também, para alguém ganhar dinheiro. Então, mas voltando a isto de professores, de como a gente é recrutado para o governo de Guiné-Bissau. Então, para ver agora, quando eu falar como a dinheiro que tem, para poder pagar. Aliás, que gente que pode integrar e caricato. E coisas que nunca tem. A mim pensa como tem problema maior que não ter de planificação. Porque obrigado a recrutar gente. Claro. Você recrutar para ver como leitura, necessidade tem. Com base naquilo que acabou de recrutar. Ora, recrutar gente depois, o salário que tem, que é complicado. E que a novidade, para ver a luta sindical que levaram no país, principalmente para o NTG, e a questão é que só na educação, saúde. Possível problema maior que não tem. Nunca se vê exatamente para quem que funcionários. Eles é canto. Estado de Guiné-Bissau que se vê lá. É só que não falar, ele está fazendo pena. Para ver lá que tudo começa nele. Sabe o que se vê canto de gente que tem na empresa que não trabalha? Mas como pode controlar? É que só de salário que ela tem entre depois. O governo tem que ser uma Nicolau não trabalha para ver. Nicolau, o que é que está fazendo? Que forma nele? Que pode servir? Canto que não paga. Tem que saber que lá. Na toda área. Mas para poder resolver o problema, tem que, em primeira mão, criar critérios de seleção. Critérios de seleção. Aquela que só você vê. Apesar da lei falar como para entrar para a administração pública, é esse que caminha, através de concurso, em função de vagas disponíveis. Mas que aquela que não está fazendo. Não está aqui nenhum outro. Então, aqui que é um momento não está superlotado. Não se via o que não pode fazer. Esse que o problema que tem é que manda botar, de repente, esse tipo de denúncia está super-se há 8 meses e gente, mas como é que não trabalha? E tem alguém que escreveu um artigo que parece um dos protagonistas também desse sindicato, um dos dirigentes desse sindicato, Mamadin, em Jai, e na papel desse, como as saídas que a escola está organizando agora para o interior, né? Incursões acadêmicas que está a fazer a nível de, sobretudo para ilhas, também uma preocupação. A escola praticamente, de repente, coisa que está dentro do plano acadêmico, escolar, de repente a gente organiza viagem, ora o bairro, como aqui não é organizado, e muito interessante, né, convidar para ler também, e que lá está levando para outro tipo de realidade. Ora que escolas, professores que estão lá, que têm incentivo, que têm motivação, é um risco grande. Então, penso essa área de atenção. Eventos que estão organizados para escolas, em vez de ser eventos para ajudar acadêmicos, reforçar esse componente pedagógico, a componente de maior aprendizagem, fazer coabitação entre teoria e prática, sobretudo nas comunidades, para a população conseguir ir para a comunidade e interagir com a comunidade, que ela também
Está sendo outro coisa que não vai olhar lá. A gente vai lá. Bom, camisa chama. Próximo a turismo. Olha. Então, uma parte está sendo passeio turístico e que é perigoso. Ok, muito obrigado, Dr. Armando Loura. Sim, Dr. Diamantino, nós estamos perante uma denúncia de que cerca de 12.000 professores que o governo paga. Bem, esse também é um caso recorrente e sempre não depara que é a situação. E agora, qual que preocupação ali em como o governo típico não assume eles? Por falar fardo tio, nesse momento tem gente que presta aí serviço, né? Se não vai a escolas, é assinar livro de ponto, só que lá já e um vínculo entre eles que a instituição de que é trabalhando e, consequentemente, com o Estado. Então, tem a obrigação de governo dar solução a esse problema e que tem outra saída. É verdade que nos últimos 20 anos no sistema de ensino e que tem nada a ver com o que está a acontecer em termos práticos. Eu tenho um sistema desenhado bonito, mas em termos práticos praticamente inoperacional. Então a situação de ensino está a degradar dia após dia, anos após anos, e até então é que encontrar uma estratégia viável para solucionar essa questão. Desde gestão de professores, baseado no pagamento de salários, formação, capacitação, essa é a preocupação. Depois, questões de infraestrutura escolar e outro problema, que recursos logísticos para ir funcionar como deve ser e um problema. Questões de acesso e um outro problema. Mas depois não chegar na qualidade, porque tudo isto está dependendo. Acesso e qualidade de ensino. Ok. Portanto, e situações complexas. Exatamente. Se complexidade e responsabilidade não atribuir só para a entidade pagadora, nesse caso, Estado, ou também classe docente, classe de professores também tem alguma responsabilidade sobre isso? A nossa estudo não tem não responsabilidade, só que de um certo modo igualitário. E é equitativa, cada quem tem um bocado de responsabilidade. Enquanto professor, eu tenho a responsabilidade de prestar um serviço com a maior dignidade possível. E está pressupõe que pressupõe uma preparação, não é? Eu tenho que ser preparado e responsável por fazer que é exatamente o capaz de honrar tais compromissos. Mas no fundo quem tem mais responsabilidade é a própria entidade empregadora, nesse caso, e governo. O governo que tem que subir, através do Ministério da Educação e se diferentes direções gerais, tem que subir qual que categoria de professor que existe, qual que qualidade de professores que existe. Não é que existe professores, qual que quantidade. E esta permite fazer uma melhor distribuição possível. E agora, a hora que nasceu uma ação aleatória, sobretudo baseado no esquema de ter e sobrinhos e amigos, o facto de ter o 12º ano, encaixa eles tudo no sistema para base dos professores, e acaba sendo um problema para o próprio sistema e que não funciona praticamente. Uma pessoa que nunca teve aquela experiência e a nós não compreende nosso ciclo escolar, que tempo está a falar que eu sei que 7º ano por trabalhar iniciar processo seletivo, por trabalhar com as aulas, mas com uma orientação. E agora, para a degradação que o nosso ensino foi alvo, ele deixou muita dúvida se alguém que sei que 12º ano gosta e podia entrar para ser o professor. É uma preocupação. Então é preciso um treinamento. Eu próprio tenho escola de formação de professores. Qual que é o objetivo? E ter produtos lá para exercer que atividade. Mas no momento está abrido para tudo interessados. Essa é uma outra preocupação. Para o ponto de vista, que por exemplo, os sindicatos, dirigentes sindicais de professores, poder fazer para a classe, para ser também uma saída para a classe, independentemente de grosso modo, responsabilidade ou poder de patronato da vinca, mas para ser também uma proposta assim, uma reforma que pode ter uma solução
atenua a situação que os professores não passam. Sim, esse papel, que papel de uma organização sindical? E não só defender interesses de si associados, né? Se direitos e tal, mas também ajudar no desenvolvimento profissional, nesse caso. Né? Agora, analisando no fundo, o que tem condições para tal, o que tem sindicatos à altura desse desafio. Por isso, associações é muito limitadas e cinge apenas na reivindica pagamentos de salário. Dificilmente, né, exigiu melhoria de condições de trabalho, né, capacitação técnica, apresenta um projeto, uma proposta própria, um projeto próprio para desenvolvimento profissional. Dificilmente tem condições para fazer aquilo, porque também o que criar aqui ambiente e pensa naquela perspectiva. Todo mundo está encurralado, que não é obrigado a viver num contexto onde ninguém pensa, apresenta uma ideia clara, visando solucionar um problema. Então, o que o sindicato está a fazer ao longo do tempo? E reivindicar apenas. Reivindicar que básico, que pagamento de salário, que no fundo é algo superado. Me botaram falando é fundinho, como aqui fundocinhos, que ele é fundinhos. Diamantino tem razão. Você vê, agora que nós estamos perante um ambiente de sobrevivência, básico que está sendo o objetivo mais grande. Nós estamos carregando a luta para sobreviver. Até o governo também na luta não para sobreviver. Exatamente. A luta apresenta ideias. O Ministério da Educação, o que está acontecendo? Está falando, em grande parte, se margem de manobra está reduzido, para o Ministério da Finanças fala, é despesa a pagar, é outro lugar a pagar. Mas como é que é possível? Como quando não tem um orçamento do Estado, orçamento geral do Estado, onde é que está para a educação? Exclusivamente para pagamento de salário. Então, é outra coisa que não é em papel, não perde o seu tempo. Dinheiro quando o governo de Guiné-Bissau não conseguir apresentar um projeto de compor, por exemplo, um colégio público numa região. Nem se começa só a fase piloto. Agora que não fala colégio, e que não está chamando antigamente internato, os termos modernos, fala colégio, ainda tem residências, ainda tem, como é que está falando, pavilhões de aulas, ainda tem anfiteatros, né? Ainda tem café, está vai comer. Cafeteria, sala de professão. Mas agora que é o mínimo, para ter um colégio, não quero falar região, não um setor. Todo setor deve ter um colégio. Exato. Esse fenômeno de proliferação de escolas privadas que escolas privadas que não entendem aqueles que de facto têm capacidade de competir com colégios públicos que existem. Consequência, o canal está meninos na rua. Uma mal já própria no ensino superior. Meninos estão eles na rua, na bancada, para ver que tem caldo de África. Escola deve ter 90% de tempo de aluno, ele que deve ter que 10% é para fazer família. Assim que está passando no outro lado. Porque tem caldo de dormir na colégio, na escola lá, eu tenho trabalho produtivo, que eu tenho que fazer. Grande parte que é comer lá, eles que têm que produzir. Cada região tem essa característica agrícola, tem trabalho que tem que fazer, para poder comer lá dentro. Fora daquela, eu digo patriotismo que não está bem na reclama gente, lá que não está assim eles patriotismo, lá que não está inculcado eles patriotismo. Exatamente. É uma militar. É uma papel não está organizado. Mas não tem que organizar. É que não é assim. Não é papel 1000 anos ali, de uma greve, 16 de greve, e falar muito bem ali, de como responsabilidade que é igual. Quem que tem que fazer isso? Quem que tem que ter a primeira visão? Isso é tal. E quem que fala como é necessário governante do país? Que é o mínimo. Mas a boa quanto número de alunos que não tem na Guiné-Bissau? Esse país pequenino, é coisa que não falou. Vou ter 37 setores. Por exemplo, no mínimo, um colégio na cada... A mim gostava de chamar um responsável do ministério. Então não fazer uma emissão, não tem problema. Para o debate. Propostas tem. A mim falou, tem manga de coisas que escrever. Né? Em termos de reforma do currículo escolar, de legislação, e tem manga de coisas que estão na gaveta e que não implementar. Não precisa discutir isso. Quem que não implementa? Infraestruturação do sistema escolar.
e também importante quanto o próprio currículo que está administrado. Você pode ter melhor currículo, mas você tem capacidade para administrar, não vale a pena. E que aqui capacidade também tem entrar em infraestruturas. Nunca por conta não tem na escola de crente, não pensa como aquilo é normal. É que é normal. E vai ter universidade, tem que sair de escola primária, ter escola, infraestrutura, está participando na formação de personalidade. É importante, a hora que o menino chega a um carro tão limpo, que tem jardim, para além de amigos que está fascinado, aquele meio está fascinado. Mas eu penso que uma barraca não é fascinado. Essas coisas que não continuam tendo. Nunca me se fala como naquele tempo, no passado, na luta, nunca tem outra alternativa. Aquilo é luta, ambiente de luta. Aquilo é outro, mas não tem mesmo que advogar. 37 setores, tem um colégio na cada setor. Muito bacana gente que não vem para Bissau. E pensa já na formação profissional para aquilo que usa. Exatamente. Bissau, uma capital, e que é Bissau, mas não está assim. Para mim, nunca consegue situar Bissau, não fala outro. Nunca consegue situar. Até no século XXI, ninguém quer papel como não precisa ter cidade. Essa é a cidade. Cidade que você desenha, você arquiteto desenhar o coisa bonita, suma que tem no outro lado. Não dirigentes que não ouvem. Suma polo urbano. Pode começar também com burgunho um bocadinho. Não cansa, toma essa coisa. Essa é a cidade. Vai desenhar. É zona de Rio Jolandim, assim. Não me tira na mente. Não desenhar uma cidade, lá vai ter que nyamel. Dentro lá, tudo que não tem, se não compra universidade, não vai comprar. Lá que nasce na universidade. Não tem uma biblioteca pública, não vai comprar. E urbanizar. É outro, não tem organizar depois. Não para divertir a juventude só que vai organizar concerto, que é muito bom, fazer parte da cultura. Mas também, e preciso falar, não manda endormecido, não é endormecido, não sono profundo, não manga de tempo. Não can debate, e que é normal. E depois a gente vai falar negócio de eleições, não vai para vir na preparar para eleições. O próprio cidadão com fome também na salta que se bandeira. Como é eleição. Para perto, quem que tem fome, não fala eleições. Quem que tem fundo mais? Ok, bom, e apenas contribuição, como pensa como ninguém quer ter solução ele só. E apenas propostas que não deve debater. Para ver o que é que manda até hoje, a gente tem que continuar para a forma fora. E por fazer inversão, em vez de não exportar alunos, estudantes, não importa professores. Mas aquilo tem que importar dentro de um quadro de infraestruturas. Mas, nota, nunca uma missão de docência, uma missão acadêmica de docentes, nunca é bem, né? Mas ninguém deve morar, né? Tem só apenas uma missão médica de 15, 20 gente. Mas nem que elas próprias, ninguém deve morar. Aquilo é mais, tem que construir infraestrutura. Que essa coisa de desenhar projetos, e depois seriedade. Entidades que têm dinheiro, você tem que contar claramente, não paga. Falar bem de professores do Brasil. Mas aquilo custa. Aquilo é problemas com os sindicatos de pessoas. Mas aquilo custa manga de coisas que eu. Eu obtei que me pensa como é que me se ouve lá. Ok, muito obrigado, Dr. Armando Lona, Dr. Diamantino Lopes. Eles caos constitui painel de esse espaço matinal logo, né? Não acaba no debate ali, está tratando de um programa de caráter informativo e de sensibilização do nosso público ouvinte. Este programa é de cariz meramente social, que também está tendo debate e assuntos de interesse público. No objetivo é despertar a atenção do povo, sobretudo aqueles que estão ouvindo, para refletir sobre a atuação de nossos dirigentes políticos face à vida do país. Somos um governo que tem a missão de criar condições para não trabalhar, para não poder viver direito na nossa terra. E a nós, enquanto cidadão, também que está ostentando o estatuto de ser filho da terra, não tem responsabilidade. Perante coisas que estão para ir à volta de nossa vida de cada dia, e rumo que o país não segue. No programa tem uma patrocinadores, empresa 360 V2, uma empresa gráfica que está fica ali na bairro de Chada, na Avenida Pensão na Isna, ao lado da antiga fábrica de espuma, junto do Coqueiro. Isso também projeto Fórum de Paz, um projeto que trabalha no domínio de promoção de paz na Guiné-Bissau. Está ficando na bairro de Chada, mesmo na zona do Coqueiro, na rua Cacheu, mas também tem grupo de cumpridores de paz na tudo regiões do país. Chamo Nicolau Gomes de Otarim, produtor e apresentador desse programa. Volta, essa está tratando da primeira edição que retoma o programa depois de um intervalo que não dava. Graças a Deus, volta com mais gases para continuar a dar minha contribuição para esta terra que me pariram, que não deve ainda tio.
manga de coisas que devem da terra, suma mané que nossa literatura não deve no país. E esse que não pode contribuir e você está compreendendo que é uma modesta contribuição para o nosso país dar passo. Obrigado àqueles que acompanharam através da minha página oficial, oficial não, página pessoal, amiga, ninguém que pode ter a página oficial. Minha página pessoal na rede social, Facebook, isso também aqueles que seguiram na www.radiogombolon.caster.fm. Não fala só que alguém na fazer lá. Ela ngoja Angelina, gente de praça. Fala só oficial, burri. Fala tang esse quinta. Ok, não sei, vou ficar direito até outra ocasião. Bom dia. Yeah, okay.